Então Jesus diz, olha, a árvore está balançando, você sabe que existe lá um vento, mas você está vendo o vento? Não. Assim também é o crente, que nasce de novo, é o crente que vive uma vida espiritual. Você olha para ele e vê o resultado. Olha lá, a árvore está balançando. Assim o crente está produzindo no reino de Deus. Tem muita gente que acha que, não, é porque o fulano é muito bonzinho, muito educadinho, não sei o quê. Não é por isso, é o fruto, o resultado da vida cristã dele. Se não tiver almas ganhas, ele é infrutífero. Não se engane, não. Pode ser a pessoa mais boazinha que você conhece, mais amorosa que você conhece, mas não está ganhando almas? Não existe resultado nessa vida espiritual, o resultado buscado por Deus. Não se engane. Tem que haver resultado na vida espiritual. Como é que pode? O crente tem 20, 30 anos, não tem um dom do Espírito Santo ainda. O que é isso? Falta de domínio do Espírito Santo sobre ele. Então ele pode ser a pessoa boazinha e tudo, e gente boa demais, ajudar todo mundo, fazer tudo. Mas ele não se aproximou do Espírito Santo, não se deixou dominar ainda pelo Espírito Santo. Não existe o amor de Deus realmente aí, porque o amor de Deus é que vai nos levar a desejar os dons, porque os dons vão ajudar as pessoas. Ajudar a pessoa a receber uma mensagem de Deus, uma cura, um milagre. Então olha só, ele não está sendo dominado pelo Espírito Santo. Tem gente que pensa diferente as coisas, né? Esquisito. Então as pessoas pensam muito de um lado e esquecem do outro. Existe a falta de equilíbrio. Um professor de escola bíblica dominical tem que ser equilibrado. Tanto ele sabe a teoria, como ele sabe a prática. Tanto ele vive, então, uma coisa como outra. Tem que desenvolver as duas. Porque se ficar só com uma, está incompleto. Tome cuidado com isso. Porque tem muita gente enganada. Tem muita gente deixando o lado espiritual para viver uma vida de santidade diferente do que está escrito na Bíblia. Uma vida que diz que está produzindo aí, né, as qualidades do fruto do Espírito, mas em detrimento da vida espiritual, de ser usado por Deus, de ganhar almas. Não está tendo fruto. Ele acha que fruto é as qualidades do fruto. Ele acha até são vários frutos. Não, é um fruto só. Que à medida que você vai se deixando dominar pelo Espírito Santo, vai aparecendo essas qualidades desse fruto na sua vida. Agora, se você está debaixo do domínio, do controle do Espírito Santo, vão aparecer na sua vida também os dons espirituais. As duas coisas estão ligadas. Você não pode separar uma coisa da outra. O que está sendo feito pela igreja hoje? Eles separam as coisas. Então a pessoa quer desenvolver um lado e o outro lado ele quer largar. Ele quer matar esse outro lado. E é o que acontece nas igrejas, principalmente as igrejas, né, que são chamadas de tradicionais, né, que são reformadas, que se dizem, né, os detentores da verdade. Eles matam esse lado espiritual, dos dons espirituais, e aí vão procurar desenvolver esse lado do fruto do Espírito, aí, as qualidades. Não sabem que estão sendo contra o Espírito Santo, não estão debaixo do domínio do Espírito Santo. Porque para estarem debaixo do domínio do Espírito Santo, as duas coisas estariam interligadas, funcionando ao mesmo tempo. Tanto uma parte como outra. Então tem gente buscando muito um lado, tem gente buscando muito outro lado e fica desequilibrado. Não pode ser um lado só, tem os seus dois. Então o crente, aí as qualidades do fruto do Espírito vão aparecer na vida dele a partir do momento que ele se deixa dominar pelo Espírito Santo. Mas também os dons espirituais vão aparecer na vida dele. Tópico 3. A santidade que o Espírito Santo gera em nós. O Espírito Santo nos molda e nos ensina o que é certo e o que é errado à medida que buscamos a Deus em oração, leitura da palavra e jejuns.
Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando particularmente em nós até que alcancemos a estatura de homem perfeito. Efésios 4,13. Quando deixamos de ser meninos, estamos prontos para produzir bons frutos. Lucas 8,8. O crente precisa andar em novidade de vida, em santidade, segundo os pressupostos bíblicos. A santificação do crente é posicional, letra A, quando por meio da fé aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nossos pecados são apagados, recebemos o perdão divino e passamos a desfrutar de uma nova vida em Cristo, 2 Coríntios 5,17. A natureza adâmica já não tem mais domínio sobre nós, e por meio da ação do Espírito Santo, podemos experimentar o novo nascimento, João 3,3. Mediante a fé, passamos a desfrutar de uma nova posição espiritual em Jesus Cristo. Então, veja bem, Paulo está comparando a vida de menino e a vida de adulto. Menino é aquele que é dominado o quê? Pela lei, né? Pelos rudimentos da doutrina, aquelas coisas básicas lá. Ele nem sabe aquilo ali ainda. Já o adulto, ele é equilibrado, tanto na parte do desenvolvimento das qualidades do fruto do Espírito, como também nos dons espirituais. Então a pessoa cresce, desenvolve e atinge a maturidade cristã. Não é a perfeição. E veja bem, perfeição é depois do arrebatamento. Quando nós estivermos lá em cima, aí existirá a perfeição. Quando estiver lá com Cristo, né, acabou, corpo glorificado, tudo bem. Mas enquanto estivermos na terra, nós vamos caminhando para essa perfeição. Vamos nos aperfeiçoando, desde que nós nos deixemos ser dominados, controlados pelo Espírito Santo. Então, que a santificação é um processo contínuo na nossa vida. Veja bem, aqui a santificação não é a mesma coisa que qualidades do fruto do Espírito. Santificação é o quê? Uma separação para Deus. Então existe a separação para Deus, a santificação, que é o quê? Posicional. Ou seja, no dia que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é declarado santo. Está justificado diante de Deus. Por quê? Porque Deus olhou para Jesus. O sacrifício que Jesus fez em nosso lugar nos justificou. Nos considerou, agora nos colocou como sem pecados. Como o quê? Santos. Então é a posição de santo. Por isso que Paulo diz aos santos que estão na igreja e tal. Por quê? A pessoa aceitou Jesus, é considerado um santo. Veja bem, não precisa morrer e ser canonizado, como faz por aí as denominações. Mas é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele ocupa agora a posição de santo. Foi santificado, separado para Deus, para uso exclusivo de Deus. E se ele foi separado para uso de Deus, então ele vai produzir o quê? Qualidades do fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo vão agir através dele, porque ele agora é um instrumento de Deus na terra. Para quê? Sempre o plano de Deus é o quê? A salvação das almas. Não é a salvação só do indivíduo, é a salvação das almas, de todos. Agora a santificação progressiva. Então a santificação é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Depois do novo nascimento, o crente precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. 1 de Pedro 3,18. A santificação é gradual, progressiva e nos leva para mais perto de Deus. Então agora a santificação progressiva quer dizer que o crente agora vai desenvolver sua vida cristã. A partir do momento que ele começa então agora, antes ele não fazia isso, olha, ele começa a ler muito a Bíblia, começa a estudar a Bíblia, a amar a Bíblia, a palavra de Deus. Antes ele não fazia isso, agora ele começa a orar diferente, não é mais uma reza, agora ele começa a conversar com Deus. Ele vai orando cada dia mais, né? Vai ser batizado do Espírito Santo, começa a falar em línguas, né? Para ser edificado. Então ele vai se fortalecendo, crescendo. Ele agora passa a jejuar, coisa que ele não fazia antes. Agora ele vai jejuar durante os momentos aí, os períodos de jejum. Ele estará orando, né? Estará lendo a Bíblia, estará fazendo a obra de Deus. Então ele vai ter um relacionamento com Deus. Então essa santificação é progressiva, porque a pessoa vai mantendo essa santificação, ou seja, separação para Deus. Ele vai dando mais espaço para Deus e tirando os espaços das coisas do mundo, das coisas pecaminosas.
Agora a santificação final. O que é a santificação final? Olha aí, em Filipenses 3, 12 e 13, Paulo mostra que ele estava buscando uma transformação maior e final. Essa transformação somente acontecerá quando recebermos um corpo glorificado e nos tornarmos semelhantes a Jesus. 1 João 3, 2. Então agora vem a santificação final, que vai ser alcançada aqui na terra? Não. Só depois do arrebatamento. Então nosso corpo mortal vai ser transformado num corpo imortal. Nosso corpo carnal vai ser transformado num corpo espiritual. Nosso corpo terreno será transformado num corpo celestial. Olha aí. Então nós vamos agora conseguirmos dominar totalmente a nossa natureza carnal. Acabou. Porque o corpo foi transformado em corpo espiritual, corpo celestial, corpo imaterial. Olha aí, não existe mais domínio do corpo. O corpo não vai mais buscar as coisas da terra. Agora, nós somos seres totalmente espirituais, inclusive no corpo. Antes não. Poderíamos ser espirituais no espírito, na alma, mas o corpo continuava carnal, feito de carne, do pó da terra, com desejo de ficar na terra. Então a luta era constante. Agora não. No arrebatamento, o corpo é transformado no corpo espiritual. Acabou a briga. O corpo espiritual quer viver no céu mesmo. É corpo transformado, semelhante ao de Jesus, quer viver no céu. Não tem mais desejo carnal. Olha aí. Então, agora foi completado. Né? Agora encontramos o que? A perfeição. Conclusão. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos. O dia do Senhor virá e os justos e ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. Eu creio que essa conclusão aqui é mais uma conclusão das lições passadas, né? Que veio na revista aqui, que eu estou usando a revista digital, que a gente adquire pelo site da CPAD, você adquire a revista, né? Você coloca no seu celular, no tablet, no computador, né? Então essa aqui é a revista digital. Eu creio que até tem um problema aqui, porque essa conclusão não pertence à lição. Porque a lição aqui, a conclusão é o seguinte, né? Nós devemos então crermos que nós recebemos em nós, o dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, aí o fruto do Espírito, que é como se fosse uma laranja com 9 gomos, que são o quê? As qualidades do fruto do Espírito, que são 9 qualidades, que nós lemos aí na leitura da lição, essas 9 qualidades. Então elas estão dentro de nós. Agora nós precisamos o quê? Nos sujeitar ao Espírito Santo, deixar o Espírito Santo nos dominar para que essas qualidades apareçam na nossa vida cotidiana. Então, à medida que nós nos deixarmos dominar pelo Espírito Santo, mais qualidades vão aparecendo, vão sendo desenvolvidas. Então seria como se eu tivesse um gomo, por exemplo, chamado amor, aí como é que eu vou fazer para desenvolver isso? Quanto mais eu me deixar dominar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, Deus é amor, então mais esse amor de Deus vai tomar conta de mim. E se esse amor de Deus passar a existir em mim cada dia mais eu vou amar as pessoas. Eu vou amar cada dia mais a Deus em primeiro lugar e as pessoas como a mim mesmo. Olha aí. E esse amor é desinteressado, é o amor de Deus. Ele não ama as pessoas pensando em receber alguma coisa em troca. Esse é o amor, que é qualidade do fruto do Espírito. Então procuremos nos deixar dominar pelo Espírito Santo. Nos aproximemos mais e mais do Espírito Santo. E nós fazemos isso através da oração, leitura da Bíblia, jejum e prática de vida cristã, ganhando almas, trabalhando para Deus, produzindo no reino de Deus. Então existe aí um clamor da carne, do corpo, por pecados, por coisas que nós fazíamos antes, ou que existem aí no mundo, né? As concupiscências, os desejos carnais. Existe então uma luta aí constante, o espírito querendo Deus, as coisas de Deus, e a carne puxando para as coisas do mundo, para agradar o corpo.
Então é uma luta constante e você só vence se você estiver orando, jejuando, estudando a Bíblia, congregando, fazendo a obra de Deus. Nós vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Se você deseja se entregar mais ao Espírito Santo, deixando que Ele desenvolva em você esse caráter de Cristo, né? Se desenvolve em você mais essas qualidades do fruto do Espírito, que já estão aí dentro de você. Então, ore agora, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, salva agora essas vidas, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. La sua te gute far de la sua faz mais. Oh Deus, que eles passem, Senhor, a ser parecidos cada dia mais contigo, em nome de Jesus. Pai querido, salva agora, liberta, Senhor, ajuda, Senhor, agora aqueles que já são crentes, Senhor, estão vivendo uma vida de carnalidade. Ajuda-os, Senhor, a se aproximarem mais do Espírito Santo, a se deixarem ser conduzidos pelo Espírito Santo, a viver uma vida de santificação, uma vida, Senhor, de servidão a Ti. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, teu povo a vencer o pecado, uma vida debaixo da orientação do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, conduzidos, guiados pelo Espírito Santo. Abençoa, Senhor, agora o teu povo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, dando uma palestra de escola bíblica dominical, ou sobre família, ou sobre dons, ou sobre missões, ou sobre evangelismo, então, se você deseja, nos convide, estaremos aí. Você entra em contato conosco, está embaixo aí o endereço, né, eletrônico, o e-mail, está aí também o telefone, que é o WhatsApp também. Então entre em contato conosco e nós estaremos aí com você. Queremos avisar os irmãos que nós estaremos aí no Congresso de EBD e Resumo do Trimestre, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Perus, Vila Santa Maria, São Paulo, capital. Aí, Rua Professor Dario Ribeiro, 173. Estaremos aí dia 28 de janeiro desse mês e dia 29 de janeiro. Os 2 dias aí, 28 e 29 de janeiro. Então, no Congresso de EBD, Resumo do Trimestre, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Perus, Vila Santa Maria, São Paulo. É aí na Rua Professor Dario Ribeiro, 173. Esteja conosco aí. Você é nosso convidado.